Um lobisomem? Essa foi a pergunta que ficou na minha cabeça depois daquela noite terrível. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas o que eu vi e ouvi foi tão real que me deixou sem explicação. Eu vou contar como tudo aconteceu, mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Lucas e eu moro em uma fazenda no interior de Minas Gerais, perto da cidade de Itajubá. Eu tenho 18 anos e sempre sonhei em estudar e ter uma vida melhor. Mas a minha família é pobre e depende da roça para sobreviver. Por isso, eu tinha que ajudar o meu pai nos afazeres da fazenda, mas também tinha muita vontade de estudar. Foi assim que eu reuni um grupo de amigos que tinham o mesmo sonho que eu. Nós fizemos a matrícula em uma escola na cidade e íamos toda noite estudar. Éramos 5, eu, o Pedro, o João, a Ana e a Maria. Nós tínhamos que andar cerca de 1 hora em uma estrada de terra, depois pegávamos um ônibus que transportava os alunos até a cidade. Era cansativo, mas valia a pena. Pois bem, eu vou contar o que aconteceu na noite de 13 de fevereiro de 1985, uma sexta-feira 13, coincidentemente. Nós saímos da escola por volta das 22 horas e pegamos o ônibus de volta. Descemos na estrada de terra e começamos a andar em direção à fazenda. A noite estava escura e fria, e a lua cheia brilhava no céu. Nós íamos conversando e brincando, tentando espantar o medo e o cansaço. Foi quando nós ouvimos uns grunhidos altos e estranhos, vindos de longe. Nós paramos e olhamos na direção do som. Nós vimos o que parecia ser um cachorro grande, mas muito grande mesmo, quase do tamanho de um cavalo. Ele estava parado, nos olhando com os olhos vermelhos e ferozes. A surpresa foi que esse bicho começou a correr na nossa direção, numa velocidade incrível. Ele parecia estar furioso e faminto. Nós ficamos apavorados e começamos a correr também, mas ele era muito mais rápido. Nós ouvimos ele se aproximando, rosnando e latindo. Ele estava no meio do mato, paralelo a nós. As meninas já estavam chorando e pedindo para voltar. Nós não tínhamos arma nenhuma, além dos galhos que pegávamos na beira da estrada. Faltava menos de meia hora para chegarmos na fazenda, mas parecia uma eternidade. Nós resolvemos seguir, rezando para que ele desistisse ou se assustasse com alguma coisa. Mas de repente, ele saiu do mato e se colocou na nossa frente, na estrada. Ele estava a uns 10 metros de nós, nos encarando com um olhar maligno. Ele ia atacar, eu tinha certeza. A região onde nós morávamos era formada por muitas chácaras e fazendas, mas a maioria ficava fechada à noite. Os donos só apareciam nos finais de semana, e algumas poucas tinham caseiros. E isso foi a nossa sorte. Nós vimos uma luz acesa em uma chácara próxima, e percebemos que era a casa do seu Antônio, um senhor que morava lá com a esposa e cuidava da propriedade. Nós voltamos correndo, gritando por socorro. O bicho veio atrás de nós, rosnando e mostrando os dentes. O seu Antônio ouviu os nossos gritos e abriu a porteira. Nós entramos correndo e fechamos as portas. O bicho chegou logo depois, batendo forte na porta e arranhando as janelas. Nós estávamos em pânico, sem saber o que fazer. O seu Antônio pegou uma espingarda e disse que ia ver que bicho era aquele. Nós imploramos para ele não ir, mas ele disse que era preciso. Ele era um homem valente e experiente, e tinha 4 cachorros bravos de caça. Ele disse para nós ficarmos dentro de casa, trancados, e que ele voltaria logo. Ele saiu com a espingarda e os cachorros, e nós ficamos ouvindo os latidos e os rosnados. Depois de uns minutos, 2 cachorros voltaram, com o rabo entre as pernas, urinando de medo. Os outros 2 estavam mortos, nós vimos os corpos deles no quintal. Foi aí que nós vimos, embaixo de uns cataventos que tinha na chácara, o bicho que até então estava correndo de 4 patas, ficou em pé, igual a uma pessoa. Ele era enorme, tinha uns 2 metros de altura, e era peludo e musculoso. Ele tinha uma cabeça de lobo, com orelhas pontudas, focinho comprido e dentes afiados, tinha braços e pernas, mas com garras enormes e usava uns trapos rasgados, que pareciam ser roupas. Era um lobisomem, não tinha outra explicação. Ele olhou para nós com um ódio mortal, e soltou um uivo assustador. Ele ia nos atacar, eu tinha certeza. Mas nesse momento, nós ouvimos um tiro. O seu Antônio tinha mirado a espingarda no bicho e disparado. Nós vimos o lobisomem ser atingido no peito e cair no chão, rolando na terra. Ele ainda tentou se levantar, mas caiu de novo, sangrando. O seu Antônio aproveitou a chance e deu mais um tiro, dessa vez na cabeça. O lobisomem parou de se mexer e ficou imóvel no meio do mato.
O seu Antônio voltou para casa, tremendo e suando. Ele disse que nunca tinha visto nada igual e que aquilo era uma aberração. Ele disse que tinha que queimar o corpo do bicho para evitar que ele voltasse à vida. Ele disse para nós ficarmos dentro de casa, que ele ia buscar gasolina e fósforo. Ele saiu de novo e nós ficamos esperando. Foi quando nós ouvimos outro uivo vindo de longe. Nós olhamos pela janela e vimos outro lobisomem, igual ao primeiro, mas menor. Ele estava no meio da estrada, olhando para a chácara. Ele parecia estar procurando pelo outro, parecia que era uma fêmea, nós percebemos. Ela tinha um colar no pescoço, com um pingente de coração. Ela viu o corpo do seu amado e soltou um grito de dor e raiva. Ela correu na direção dele e se deitou ao lado dele, chorando e lambendo. Ela não nos viu, nem ao seu Antônio. Ela só tinha olhos para o seu amor. Ela ficou ali, abraçada a ele, sem se importar com mais nada. O seu Antônio voltou com a gasolina e o fósforo e viu a cena. Ele ficou com pena, mas disse que tinha que fazer o que tinha que fazer. Ele jogou a gasolina nos dois lobisomens e acendeu o fósforo. Ele jogou o fósforo no chão e as chamas se espalharam. Os lobisomens pegaram fogo e começaram a se contorcer e a gritar. Eles tentaram se levantar, mas não conseguiram. Eles morreram juntos, abraçados, em meio ao fogo. O seu Antônio voltou para casa e disse que estava tudo acabado. Ele disse que tinha que ligar para a polícia e contar o que aconteceu. O que aconteceu depois foi que o seu Antônio ligou para a polícia e contou o que tinha acontecido. A polícia chegou na chácara e encontrou os restos dos lobisomens queimados. Eles ficaram incrédulos, mas não puderam negar a evidência. Eles levaram os corpos para o necrotério e fizeram uma investigação. Eles descobriram que os lobisomens eram dois jovens que moravam na cidade e que tinham sido mordidos por um outro lobisomem em uma viagem que fizeram. Eles não sabiam que tinham se transformado e só perceberam na primeira lua cheia. Eles tentaram se esconder, mas o instinto animal falou mais alto. Eles saíram à caça e encontraram o nosso grupo na estrada. Eles também descobriram que eles eram namorados e que se amavam muito. Eles tinham um colar de coração que era a prova do seu amor. Eles morreram juntos, abraçados, em meio ao fogo. A polícia fez um relatório, mas não divulgou para a imprensa. Eles disseram que era um caso de ataque de animais selvagens e que os jovens tinham sido vítimas de um acidente. Eles não queriam causar pânico na população, nem expor a existência dos lobisomens. Nós ficamos traumatizados com o que vimos e nunca mais voltamos a estudar na cidade. Nós ficamos na fazenda, ajudando os nossos pais e tentando esquecer aquela noite. Mas nós nunca esquecemos. Nós sempre lembramos dos lobisomens e do seu amor trágico. Eu nunca mais vi um lobisomem, mas eu sei que eles existem. Espero que tenha gostado de nossa fanfic de lobisomem. Siga nossa página para mais contos, histórias e relatos, que vão surpreender todos vocês, e compartilhem as postagens para que mais gente conheça nossa página.